Esta é a doutrina número 1 do cristianismo, uma doutrina que todos nós precisamos saber, e você vai então entender quem é Deus. A coisa mais importante que você pode conhecer na sua vida de fé é conhecer o próprio Deus, é conhecer o Senhor, é saber como Ele se revela. E Deus é tão poderoso que a Trindade nos ensina como que Deus insistentemente se revela a nós. O Criador se revelou mostrando toda a natureza, a beleza da criação reflete a glória de Deus, diz o Salmo 19, versículo 1. Quando você olha para a natureza, você vê o que as mãos de Deus faz, Cristo que Ele fez por nós. A maior revelação de Deus é Jesus que veio ao mundo por mim e por você, e o Espírito Santo que está em você. Você que recebeu o Espírito Santo, você tem a revelação de Deus na sua vida. O que é a Trindade? Talvez você, se for pesquisar, e às vezes eu nem recomendo tantas pesquisas assim, que você vai achar coisa de tudo quanto é tipo, e principalmente alguns hereges se dedicam muito a encher de conteúdo livros e a rede da internet. Só que você pode também ir na Bíblia, e aqui que eu quero ir com você. Como entender a Trindade? Qual a origem? As bases bíblicas, eu quero mostrar para você biblicamente, marque na sua Bíblia. Alguns equívocos que causam confusão relacionado à Trindade. O tema eixo sobre a Trindade é a divindade de Cristo, porque se Jesus não é Deus, então não existe Trindade. E aí vou explicar isso para você. E qual a fórmula? Como que eu vou explicar a Trindade? Primeiramente, a questão da origem. A palavra Trindade não tem dessa forma na Bíblia. Tem um conceito falando de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, durante o tempo, os cristãos, os primeiros cristãos, foram explicando sobre a fé nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Encontraram uma palavra. E o mais antigo de todos foi Tertuliano, que viveu entre o ano 160 e 225 depois de Cristo, aliás. Então, entre os pais da igreja, os primeiros teólogos, primeiros cristãos, defensores da fé cristã, chamados apologetas, eles falaram quem era esse Deus e escreveram a respeito. O primeiro deles foi Tertuliano. Em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, foi definido o conceito da Trindade. Então a igreja se reuniu e definiu o que é a Trindade no ano 325 depois de Cristo, quando a igreja já tinha vários debates teológicos, várias dúvidas, queria entender como que é agora, porque, preste atenção comigo, no Antigo Testamento, no judaísmo, eles só conheciam um Deus, mas quando veio Jesus, eles conheceram o mesmo Deus em Cristo. E a igreja, então, quando Jesus subiu aos céus, receberam o Espírito Santo. Como explicar isso? A igreja do mundo todo se reuniu no ano 325, na cidade de Nicéia, e baseado no que os outros teólogos, estudiosos, pregadores já tinham pesquisado na Bíblia, formulou-se então a doutrina da Trindade, como nós seguimos. Então o cristianismo, escuta bem isso aqui, porque é muito importante para você. Ele crê na Trindade. E qualquer seita, qualquer doutrina que mudar a Trindade, como nós vamos explicar, você não pode aceitar. É a primeira doutrina. Se mexeu com a doutrina da Trindade, aí está a característica de uma seita. Principal característica de uma seita é que ela deturpa a Trindade, ele mexe com o próprio Deus. Então não pode ser considerada uma religião verdadeira, porque não tem um fundamento primeiro, e por isso nós estamos aqui falando dessa primeira doutrina, porque não tem outra antes dessa, é a primeira, quem é Deus? E nós precisamos conhecer.
Vamos falar algumas bases bíblicas na Trindade. Primeiro, no Antigo Testamento, lá na criação do homem. É lindo esse texto. E às vezes tem algum detalhe que você não presta atenção. Quando diz assim em Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Como que Deus estava ali, sozinho, e ele fala no plural. Como ele fala no plural? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra para Deus, a primeira palavra para Deus que tem aqui na Bíblia, em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, e aqui em Gênesis 1:26, e no primeiro capítulo de Gênesis, é a palavra Elohim, que se fosse traduzida para o português seria deuses, ou seja, no plural. Mas não é mais um Deus, nós cremos em um Deus só. Como esse Deus é um só, e ao mesmo tempo se manifesta em mais de um, queridos, isso é um mistério. E aqui eu tenho uma explicação tão simples como esse copo d'água. Está vendo esse copo d'água? O que tem aqui dentro, a fórmula do que tem aqui dentro, quem estudou ciências aí sabe, é o que é? H2O. Só que o H2O você pode achar ali em pedra, em gelo, não pode? E você pode achar ali em gás, não pode? Vapor, não pode? Então o vapor não é água? O gelo não é água? É ou não é? É água. A água em três estados. Da mesma forma nós explicamos a Trindade. Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho e Ele é o Espírito. E aqui quando ele fala no plural, também fala assim, a nossa semelhança, está se referindo a nós, porque nós também somos uma trindade. Você é uma trindade. O que é essa trindade? Você é corpo, alma e espírito. Nós fomos criados à semelhança de Deus. O que é essa semelhança de Deus? Que Deus é igual a nós? Não, essa semelhança de Deus se baseia em que nós somos uma trindade. Nós somos o corpo, a alma e o espírito. Você é um espírito, escuta bem. Você é um ser espiritual. A sua essência é seu espírito. Você habita num corpo e tem uma alma, um intelecto, seus sentimentos, a sua personalidade. Essa é a sua composição. Então nós fomos criados à semelhança de Deus. E essa semelhança trinitária de corpo, alma e espírito é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora tem um texto que Deus mostra, está ainda em Gênesis, claramente a manifestação da Trindade. Olha em Gênesis 18, 1 e 2. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou-se ele os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Quando Deus se manifestou para Abraão, para avisar que destruiria Sodoma e Gomorra, para avisar que lhe daria uma herança, um filho, uma nação. Quando Deus apareceu para Abraão, diz que apareceram 3 homens. Ele não sabia explicar, eram diferentes. E ele mandou a Sara fazer 3 pães, e cada um comeu um. E ele ofereceu um cordeiro para ele. E Deus ali recebeu. Abraão orou, pedindo: Senhor, livra esse povo. Orou pela sua família. E Deus, quando diz aqui no versículo 1, que Deus apareceu para Abraão, o Senhor, fala que era o Senhor, mas eram 3 homens. Você consegue ver a Trindade aí em Gênesis 18? Só que não tinha como ele explicar isso ainda, porque Jesus não tinha se manifestado. Tem mais textos que nós podemos ver. Olha em Isaías capítulo 6, versículo 8. Diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu:
eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, quando entra no templo, ele vê a glória de Deus enchendo o templo, no seu trono, e Deus fala assim: quem há de ir por nós? Quem estava ali com Deus? E aí os anjos, quando Isaías estava ali, queridos, os anjos cantavam o que nós cantamos aqui, que eles cantavam: Santo, 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 3 vezes, Santo, 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 declarando que Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito de Deus. Então no Antigo Testamento você vê isso. E no Novo Testamento, vamos ler, o texto clássico que define, fecha a Trindade, com essência, é Mateus 28:19, que é a fórmula do batismo. Todo batismo é feito dessa forma. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa declaração quando Jesus manda os discípulos. E quando nós declaramos isso no culto, quando você faz algo e você declara em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é algo poderoso, muito sério, porque você está invocando o Deus na sua essência, na sua plenitude, Deus na sua vida. E então no batismo é usado essa fórmula. Lá em Atos 19, tem um detalhe muito sério. Diz que muitas pessoas que tinham sido batizadas por João, o Batista, voltaram para ser batizadas. Por quê? Porque o batismo agora era diferente. O batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não era apenas aquele batismo de João. Agora um batismo que declara quem é Deus na sua plenitude, porque o Espírito Santo já tinha sido derramado. Então eles deveriam receber esse batismo com essa declaração. Por isso é tão importante. E na bênção, em 2 Coríntios 13:13, nos cultos oficiais da igreja, principalmente o culto dominical, nós ministramos essa bênção. Tem a bênção sacerdotal do Antigo Testamento, em Números 6, que fala também do Senhor 3 vezes, fala 3 vezes de Deus, lá no Antigo Testamento, em Números 6, mas aqui, em 2 Coríntios 13, fala para nós a bênção com que nós recebemos do Senhor, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vários textos do Novo Testamento são encerrados com essa bênção, às vezes com algumas palavras diferentes, e aqui ele está dizendo que a bênção do Deus Trino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora preste atenção num texto muito profundo e explicativo, que é 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, que fala da Trindade no céu e na terra. Olha que coisa profunda. Ele diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Fixe a sua mente aí para você compreender. O apóstolo João fala que tem 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. A palavra que ele usa, verbo, é o logos. João Ferreira de Almeida, ao traduzir a Bíblia para português, lá em João 1:1, ele fala que no princípio era o verbo, era o logos, era a palavra, ou seja, Jesus é a palavra encarnada. Então 3 estão no céu: o Pai, a palavra que é Jesus, ele é a palavra encarnada, e o Espírito, e os 3 são. Ele fecha aqui, ele diz que o verbo que é Jesus, o Pai e o Espírito são um, e eles testemunham onde? No céu. E na terra, quem testemunha? Aí o Espírito Santo, ele testemunha na sua vida, a água pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o sangue
o sangue de Jesus, o testemunho do sangue, desde o sangue de Abel, que a Bíblia diz que foi o primeiro sangue que caiu na terra, e o sangue clamava e Deus escutava o clamor daquele sangue. O sangue de Jesus, ele testemunha na terra. Lá do céu Deus vê que o Espírito está se movendo sobre a igreja, Deus vê que o batismo está lavando e pessoas estão sendo convertidas, se arrependendo, se convertendo, e que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, porque o sangue dele está atuando entre nós. Então ele fala também da Trindade. São textos que vão te ajudar a compreender, mas eu poderia aqui listar muitos outros, principalmente no Novo Testamento, onde cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conjuntamente declarando que eles são um só. Só que existem alguns equívocos sobre a Trindade, e você precisa se policiar com eles. O primeiro deles é a influência pagã, e aí está a chave que os hereges vão usar quando você pesquisar lá, e eles vão falar contra a Trindade. Por quê? Vão falar que a gente copiou dos egípcios, que tinham 3 deuses. Vão falar que copiamos de outras religiões. Não, queridos, não. Porque o Deus que nós pregamos é antes dos egípcios, é antes de outros. Não tem nenhuma influência a doutrina da Trindade. É antes. Você já vê que no Antigo Testamento você vê Deus se manifestando dessa forma. E também no Novo Testamento não tem nenhuma influência. Outro equívoco gravíssimo no cristianismo a respeito da Trindade é a adoração a Maria. Quando Maria é colocada como deusa, quando ela é colocada como mãe de Deus, ela é colocada superior a Deus. Então não é Trindade, é quadrindade. Ou pior ainda, para muitos ela está acima dos 3. Existem várias imagens dela sendo coroada, coroação, queridos, com todo respeito. Eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, não é esse o nosso papel, mas você precisa saber, para ser liberto. Se você tem fotografias lá, bonitinha, de você vestido de anjo, coroando Maria, queima, que isso é uma maldição na sua vida. Ela não é deusa, ela não é deusa. Foi uma mulher santa, foi usada por Deus, ela gerou o Cristo, o homem que veio para nos salvar, em carne, ela gerou, ela foi o instrumento de Deus, mas ela não é deusa. E aqui está o pior equívoco com relação à Trindade, quando outra pessoa é colocada como se fizesse parte, sendo que isso é uma mentira. A Bíblia diz que só temos um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem, é Ele. Somente Ele. Não tem intercessor, não tem santo, não tem. É Jesus, é o próprio Espírito Santo que está na sua vida. Não tem outra pessoa. Então ela não é intercessora que está ali entre Deus e nós. Isso é um equívoco. Não aceite isso na sua vida, porque essa é uma mentira. Outra equívoco que existe é que muitos acreditam que há uma hierarquia na Trindade, que existe o Deus Pai por cima, o Filho e por último o Espírito. E aí começam a fazer uma confusão, como se dissesse assim, primeiro um, depois o outro, depois o outro. Não existe isso. A Bíblia diz que queridos, isso aqui é um mistério da fé. Só a fé pode fazer você entender. É um, mas é 3. Ah, pastor, não entendo. Que matemática é essa? Meu irmão, isso aí é Deus. É Deus. Da mesma forma como você explica a sua Trindade, como eu falei. Você que é corpo, é alma e é espírito. Os filósofos não conseguem entender, não conseguem explicar. Somente pela fé você consegue entender. Então não há hierarquia, que um é acima do outro. Aí outros já falam o contrário, que primeiro é o Espírito, que é o que está entre nós. Depois é o Pai, depois é Jesus. Então isso faz uma confusão, e a fé na Trindade não diz isso. Nós cremos em Deus, e ponto final. Esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, queridos,
O maior problema para entender a Trindade é a compreensão da divindade de Cristo. Afinal, Jesus é ou não é Deus? Essa é a pergunta. Porque até Jesus vir, só tinha Deus. Só acreditavam em Deus, só tinham compreendido em Deus, embora nós sabemos pela Bíblia que ele já era 3 em 1. Mas quando Jesus se manifestou, muitos não aceitaram que ele fosse Deus. E aí houve uma confusão de que ele era um profeta, de que ele era um anjo, de que ele era um homem comum, e depois virou Deus. Não, não é isso. Não é isso. E aí alguns textos mostram aparições de Jesus antes de nascer. Será que é possível? Jesus apareceu antes de nascer, ele apareceu? Por que é importante você ver isso na Bíblia? Porque se ele é Deus, se ele já existia, ele podia aparecer antes de nascer. E na Bíblia tem vários fatos, vou mostrar só 3. O sacerdote Melquisedeque, que apareceu para Abraão em Gênesis 14. E lá em Hebreus 7 diz que Melquisedeque não tinha linhagem de passado, não tinha pai, não tinha mãe, era o sacerdote do Deus Altíssimo. E o que Melquisedeque fez? Ele encontrou com Abraão, abençoou Abraão, Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque ministrou para Abraão o quê? Pão e vinho. Pão e vinho lembra de quê? Santa Ceia. Melquisedeque é o rei da justiça. Jesus é o rei da justiça. E lá em Hebreus, o autor aos Hebreus esclarece isso. Que Cristo se manifestou lá para Abraão, e Abraão chamou ele, não tinha outro nome para dar, chamou ele de rei de justiça, Melquisedeque. E ele era um sacerdote. Depois Melquisedeque sumiu da história. Quem era ele? Jesus. Depois você vê Jacó, um outro patriarca, quando no Val do Jaboque ele luta com Deus. Ele fala que era um anjo. E aí tem uma característica importante para você ler o Antigo Testamento, você que está lendo a Bíblia. Quando aparece anjo sozinho, com letra minúscula, é um anjo, um ser angelical. Nós vamos explicar isso também. Quando aparece com letra maiúscula e diz o anjo do Senhor, o que era no Antigo Testamento? Era a presença, a manifestação do próprio Deus. Ou seja, Deus se manifestando. E ali, Deus, ali na pessoa de Jesus, apareceu para Jacó e abençoou Jacó no Val do Jaboque. Jacó lutou com ele e clamou a bênção até receber a bênção. Aquela manifestação de Jesus. Outro exemplo, o 4º homem da fornalha. Quando Nabucodonosor jogou os 3 jovens no fogo, naquela fogueira gigante, e ele foi olhar, estava queimando, ele falou assim: ai, não era 3, tem 4. E o 4º parece um filho de Deus. Quem era o 4º homem na fornalha? Era Jesus. Isso aqui nós estamos falando séculos e séculos antes do nascimento de Jesus. O que é isso? Isso prova a pré-existência de Jesus, a divindade de Cristo. Ele é Deus. Ele não é apenas um profeta, ele não é um homem comum que virou Deus. Isso é engano. Existe uma seita que está crescendo muito no Brasil, ela é oriental, distribui livros, manda presente para as pessoas, usa muito a internet, e eles dizem o seguinte, que Jesus era um homem, era um profeta, e de repente, quando ele foi batizado, veio uma pomba na cabeça dele, e ele virou Deus. Isso é mentira. Jesus não virou Deus do batismo. Ele já era Deus. Ele sempre existiu. E aí, como nós vamos ver isso na Bíblia? Olha aí, no Novo Testamento, em João 1 e 14, diz assim: no princípio era o verbo aqui é o Logos, a palavra, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois do versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que é o unigênito do Pai?
Jesus é o único da espécie, não tem um semelhante, não tem outro parecido. Ele é único, unigênito, único que Deus fez. E aqui está dizendo claramente que Jesus, ele é Deus, o Deus encarnado. Olha que texto lindo em Colossenses 1, de 15 a 19, que vai explicar o processo em que Jesus, que sempre foi Deus, se tornou homem. Engraçado que Deus tem uma lição muito grande para nós, sabia? Porque o homem quer ser Deus, ele quer se endeusar. E Deus quis ser homem e se tornou homem para nos salvar. Olha o que diz Colossenses 1, 15 a 19, falando de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha esse texto, diz que Jesus sempre existiu, ele é Deus, não se tornou Deus, ele sempre foi o Deus que foi encarnado e veio e morreu entre nós. Você compreende isso? Amém? Você crê nesse Deus? Amém? E concluindo, qual é a fórmula da Trindade? Como nós explicamos a Trindade? Tem uma imagem muito simples, que até a criança vai entender, que é um triângulo. E aqui não tem nada a ver com o misticismo, que as pessoas usam triângulo em religiões, não tem nada a ver. É só para explicar a forma geométrica, só para explicar mesmo. Quando diz assim, que o Pai, o Filho e o Espírito juntos, e aí é o centro, é o Deus que é um, mas é três. O Deus que se manifestou como Criador, o Pai, como Filho, o Salvador, e o Espírito que vem sobre nós. Então esse é um único Deus em três pessoas. De forma simples você pode entender, mas precisa ter fé, compreender pela fé. E existem vários símbolos que são usados para a Trindade, como um laço, em três laços, três anéis, que se juntam e ao mesmo tempo são um. O símbolo da coroa para Deus, o Pai, Criador, o símbolo do Cordeiro para o Cristo e da pomba para o Espírito. São apenas símbolos para ilustrar, para te ajudar a compreender. Você não vai usar isso como amuleto, nada disso. Apenas para ilustração, para didática, para ensinamento. Eu gostaria de terminar lendo 2 Coríntios 13, 13. Pedir você que leia comigo. Esse texto é a bênção apostólica. Ele usa a fórmula da Trindade. Eu queria te ensinar também a utilizar isso. Nós oramos em nome de Jesus. A Bíblia diz que a oração é em nome de Jesus. Mas existem declarações que nós fazemos, consagrações que nós fazemos, é que nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O casamento, o batismo, vários momentos nós fazemos isso. E que você tenha na sua vida esse conhecimento de Deus, que isso penetre no seu coração de uma maneira tão profunda, que você não caia em ilusões, enganos, de falsas doutrinas, mas que acima de tudo você possa crer nesse Deus, conhecer esse Deus,
que fez esse mundo todo para você, criou tudo. Esse Deus que te conhece, que te formou, que é o Deus dono da vida. Esse Deus que veio ao mundo, viveu entre nós, sofreu, morreu por nós para nos salvar. Esse Deus que continua com você e derramou o Espírito Santo na sua vida. Você recebe o Espírito Santo e vive com Ele. Esse é o Deus que você crê, amém? Leia comigo esse texto, 2 Coríntios 13, 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém e amém. Senhor, nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor venha selar em nós esta verdade. Venha fazer, ó Pai, de maneira profunda em nosso coração, compreender e crer quem é Deus, a essência daquele que nos criou, daquele que nos salvou, que morreu por nós, e que Teu Espírito Santo seja derramado em nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser, ó Pai, sobre cada uma das nossas vidas, ó Pai, de uma maneira, Pai, poderosa, nova, que os nossos olhos sejam abertos ao ler, ao compreender a Tua palavra, haja revelação do Senhor para nós. Nós queremos Te conhecer, ó Pai, não apenas ouvir falar de Ti, não apenas ouvir falar de Ti, nós queremos Te conhecer de todo o nosso coração. É que nós oramos. Amém e amém.